Minha gente, depois da crise, a empresa e o Brasil, novo cenário mundial. Esse é o tema de uma palestra que será ministrada na noite desta quarta-feira aqui em Linhares, pelo professor Dr. Francisco Teixeira, carinhosamente chamado de Chico Teixeira, está aqui conosco, né, que está aqui em Linhares a convite da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, ADEL, e da DVF, né, uma empresa de consultoria aqui no Espírito Santo, que tem uma parceria muito forte com o Espírito Santo em Ação, com a ADEL também, e traz o professor Chico Teixeira exatamente para falar um pouquinho sobre esse cenário. O professor Chico Teixeira é mestre em História do Brasil, doutor em História Social, pós-doutor pela Universidade Técnica de Berlim, atua atualmente na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai? Tudo jóia. Bom, então o senhor vem falar sobre esse momento e o que todo mundo pergunta, né? A pergunta que todo mundo faz: nós vamos sair dessa crise e quando, professor Chico? Vamos sair dessa crise, sim. Já passamos por crises profundas. É só imaginar os períodos de hiperinflação, de quebra do Brasil, da moratória que passamos. Né? Evidentemente, não era necessário estarmos na situação que estamos hoje. Né? E quando, aí é um pouco mais complicado, né? Ainda vamos precisar desse ano para colocar em prática bases de recuperação. Possivelmente 2017 será um ano de estabilização para a gente voltar a crescer de forma consistente, não pontual, mas de forma consistente. O que é o mais importante, em 2018. Mas para isso é preciso fazer o dever de casa agora, né, professor? Esse é fundamental. E também fazer de uma forma que não adianta lamentar o que a gente já sabe. Né? Quer dizer, tem muita coisa para ser feita, tem reforma na Previdência, tem reforma trabalhista, principalmente a reforma política que deve ser feita, mas a gente não pode ficar parado esperando isso. É um momento de olhar, inclusive olhar para dentro da empresa e ver dentro da empresa o que eu posso fazer para sair lá na frente mais competitivo, mais robusto. A gente fala isso porque essa questão política, né, essa estrutura, ela está intimamente ligada à nossa vida cotidiana, à nossa economia. Por que é tão difícil, professor Chico, nesse contexto, aliviar o peso do Estado sobre a nossa economia? Na verdade, há uma tradição já de longa data do Estado como um elemento tutor. Pelo menos desde a Revolução de 30, o Estado desempenha esse papel. Então, agora é um momento da gente tentar, talvez, fazer um novo pacto nacional e saber, evidentemente, quais as áreas estratégicas que o Estado deve atuar, como, por exemplo, educação, saúde, segurança, e quais as áreas que são áreas ligadas ao interesse privado e onde o interesse privado e por aí vai, né? Pode ser mais eficaz, eficiente em fazer isso. Talvez a gente esteja agora começando a repensar, repactuar essas condições no Brasil. Agora, a gente nota que isso há uma resistência muito grande, né, de certos setores. Sem dúvida, sem dúvida. Há resistência porque, na verdade, também não conseguimos até hoje ter uma liderança muito clara, né, e uma liderança que consiga explicar que ninguém vai ser espoliado nesse processo. Né, que a gente pode fazer isso da melhor forma possível. Talvez se perguntar um pouco o que é o maior interesse nacional nesse momento. O maior interesse nacional é a formação de renda e geração de emprego. Isso, 11 milhões de desempregados. Isso que é uma coisa fundamental. Se a gente consegue voltar a crescer a mínimos 3,5% ao ano, de forma sustentada, contínua, né, a maior parte das mazelas brasileiras vão desaparecer, né, e nós vamos poder repensar o destino que a gente quer para esse país. Pois é, as privatizações, né, não seriam, então, uma ótima solução já para a gente começar a solucionar parte desses problemas? Olha, temos que pensar que nesse momento há uma super oferta, né, de liquidez de recursos no exterior, com juros baixíssimos no exterior, ao contrário aqui. Né? Está se procurando investimentos. Né? Nós precisamos desse capital. O Brasil hoje não tem esses recursos, mas precisamos também ter marcos regulatórios claros para que o investidor estrangeiro saiba
né, dos seus direitos, das suas condições, e para que a população brasileira entenda que não é um processo de expoliação. Que ela seja resguardada, né? Resguardada. Então, para isso, a gente precisa de um marco regulatório claro e transparente. O que é que cada um vai ganhar nesse processo? Exatamente. Professor, e se esse turbilhão que agita a nossa política, né, pode comprometer assim, uma retomada? Porque a gente vê que a cada dia um capítulo novo, né? Isso não atrapalha ou demora ainda mais essa retomada da economia? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, repetindo vários colegas, as condições macroeconômicas brasileiras não foram atingidas de forma profunda. As reservas, né, há uma inflexão da inflação, né, nós podemos ver agora um balanço de pagamentos positivos já em direção ao primeiro semestre desse ano. Os dados são dados que não se comparam, por exemplo, a Grécia, Portugal, Espanha. Estamos com uma situação muito mais estável. Agora, se a gente não tem uma liderança firme, se não conseguir trazer, né, um sentimento de garantias, de continuidade, de projetos que serão começados e terminados, nós não vamos atrair a confiança. Porque o Brasil ele tem todas essas condições que Grécia e Portugal não têm, ou muitas condições para retomar essa economia rapidamente. Né? Nossa agroindústria, nós temos todas as condições, exceto talvez uma que a gente precisaria trabalhar muito, que é a questão de infraestrutura e logística. Essa é muito mais urgente. Essa é urgente porque não adianta ter riquezas se essas riquezas não podem ser mobilizadas para a população brasileira. Nesse sentido, o capital estrangeiro desempenha um papel importante. Seria importante incorporar o capital estrangeiro, não necessariamente como empréstimos endividando o país, mas como parceria, como investimento, né, nessa área de infraestrutura que o Brasil é muito carente hoje. Certamente nos daria um salto muito grande. Né? Com certeza. Professor, historicamente, o senhor é um profundo conhecedor da história do nosso país. Nós já passamos por muitas crises, o senhor citou aí, tivemos as crises dos anos 80, 90, os planos Collor, um atrás do outro, nenhum resolveu nada. Há algum fator, algum ingrediente especial nessa crise atual, assim, que o senhor, em comparação com as demais? A gente tem que tomar cuidado hoje no país em não aprofundar diferenças. Né? Eu acho que todas as partes deveriam tentar se conter um pouco mais. Não é um momento de vitória de um sobre o outro. Né? Pensar esse momento como um momento de renovar um pacto nacional, talvez através da reforma da Constituição. A Constituição tem se mostrado, ela é uma Constituição muito democrática, cívica, cidadã, como o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, então declarou, né? Mas ela também tem umas partes práticas, por exemplo, a dificuldade de formar uma maioria parlamentar para a sustentação ao governo. Né? Talvez seja o momento de discutir a forma do voto, o voto distrital, o voto misto, como que a gente quer isso? O financiamento da campanha, né? A propaganda, um número em demasia de partidos que não representam necessariamente correntes de opinião. Então acaba até tumultuando esse ambiente. Tumultuando, porque negociar com 36, 37 partidos é muito difícil. Então essa negociação não se faz em torno de um programa ou de um eixo de ideias, mas muito mais em cima de um toma lá, tacar. Exatamente. Um exemplo prático, a gente vê agora a eleição para a escolha do novo presidente da Câmara. Nós temos 14 pessoas, deputados, né, se colocando isso não é claro. Quer dizer, a gente vê que mesmo a base do atual governo apresenta candidatos divididos. Né? E a oposição apresenta também elementos divididos. Isso não é uma boa prática. O que deveria se buscar era algo que seja para o bem comum da população, né? Professor, os problemas que ocorrem em outros blocos comerciais, a gente teve recentemente a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da Inglaterra em si, né, do bloco da União Europeia, isso também pode piorar a nossa situação aqui? Sem dúvida. Em termos mundiais, a gente está numa situação agora de insegurança, de incerteza, que não nos ajuda. Né? Na verdade, a Inglaterra era o principal defensor de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A saída da Inglaterra nos deixou sem interlocutor válido, né, dentro da União Europeia.
Nos Estados Unidos, dependendo do resultado da campanha, o candidato Trump já declarou que não quer manter o NAFTA e o México no mesmo nível de parceria. E aqui, na América do Sul, o Mercosul não consegue fazer nem a reunião, né, dos seus presidentes. Então, há um momento de grande insegurança em termos globais. Maravilha. Só para a gente finalizar, professor Chico Teixeira, a crise também ela nos ajuda a pensar diferente, a buscar novas ideias, novos projetos, né? Que lições a gente pode tirar desse momento atual? Olha, eu acho que a coisa mais imediata é pensar que a gente não pode ficar parado, né? Temos que aproveitar esse tempo, dar uma olhada para dentro da empresa, dar uma olhada em formado, o que pode ser mudado, investir um pouco mais nos funcionários, na qualidade dos funcionários, na qualidade do treinamento e da formação desses funcionários e tentar pensar que a inovação é uma boa forma de sair da crise. Entendi. Quem tiver mais forte agora pode... Lá na frente vai concorrer melhor. Tá certo, quero agradecer muito aqui a presença do professor Chico Teixeira, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, foi professor também da UFRJ, né, já está aposentado, e veio a Linhares a convite da ADEL e da DVF, né, empresa de consultoria capixaba, nessa parceria, trazendo essa palestra na noite desta quarta-feira, falando sobre a empresa e o Brasil, novo cenário mundial. Minha gente, mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado a vocês. Esta edição do Sim Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões. O número do WhatsApp está aí, 998506060. Reveja o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/TV Sim Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.